As digitais do Grupo Estado, seja bem-vindo a mais uma edição do Mentalistas. Eu sou a Camila Tulinski, jornalista e também psicóloga, e toda semana trago para você um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Como cuidar da saúde mental diante de um divórcio, uma separação? Isso muda muito se o relacionamento dura muitos anos ou poucos, se envolve filhos nessa separação. O lado emocional e burocrático do divórcio é o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o advogado Flávio Goldberg, que é mestre em Direito de Família. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Obrigada, viu, pela presença. O Flávio vai trazer toda essa questão burocrática do divórcio, da separação, quais são as nuances, né, e quais são os caminhos que são percorridos pelos companheiros, né, para esse momento tão delicado, talvez na vida de um casal. E aqui no estúdio da TV Estadão também o psicoterapeuta Luiz Cuchinir, que é especialista na relação homem-mulher, tem um projeto muito interessante chamado Despertar do Ser, falando um pouquinho mais sobre esse assunto também aqui no Mentalistas. Tudo bem, doutor Cuchinir? Tudo bem, Camila, muito obrigado Bem-vindo pelo convite. Vamos ter uma conversa muito boa para todos nós, né? Espero que seja uma conversa que te ajude a, enfim, passar melhor por essa situação. Um divórcio, uma separação, nunca é fácil, por mais amigável que seja, né, as duas partes estejam ali, de certa forma, de acordo com esse rompimento, sempre tem muita questão emocional envolvida, com ou sem filhos, né? Então, a gente trouxe esse tema aqui para o Mentalistas. Se você, internauta, quiser compartilhar esse vídeo, você pode fazer através do Facebook no perfil de Metrópole ou deixar o seu comentário aqui no nosso vídeo, tá bom? Vou começar com o lado emocional, do momento em que o casal decide se separar. E são vários os motivos, ou às vezes, aparentemente não tem nenhum motivo, né, socialmente dizendo, mas o casal ali já está num relacionamento desgastado. E eu queria que o doutor Cuchinir começasse uma explicação falando, doutor, o que leva um casal a decidir pela separação, pelo divórcio em si? Quais são as variáveis, né, nesse cenário? A gente pode imaginar que é uma etapa, essa da decisão, né, e de se separar, mas ela vem precedida por tantas outras, né? Seja uma decisão interna que cada um faz ao seu lado, ou um faz de um lado só e o outro não está nem percebendo que isso está acontecendo. Eu acho que a gente pode imaginar, assim, dentro do meu campo, num momento onde a pessoa está lidando, está preparando essa separação, eventualmente numa psicoterapia individual. Aí ela tem os outros campos que ela pode estar percorrendo para se preparar, seja do ponto de vista jurídico, não, deixa eu ver o que está acontecendo, como é que vai ser, como é que se separa do ponto de vista jurídico, ou ela diz, não, vamos, um casal, vamos nos preparar, vamos entender, ou vamos dar mais uma chance e conseguir limpar essas arestas, né? E aí, o outro momento que é o da separação mesmo, que ela pode configurar divórcio, pode ser uma separação antes do divórcio. São etapas, né, Camila? E falando dessa questão burocrática, Flávio, qual a diferença entre divórcio e separação? Antigamente as pessoas falavam assim, sou desquitada, ou sou separada, divorciada. Existem vários termos, mas do ponto de vista jurídico, existe diferença? Você poderia explicar pra gente? Então, Camila, a figura do desquite e da separação, ela não existe mais no ordenamento jurídico. Tá. E cada vez está menos burocrático e menos custoso para os cônjuges o divórcio. Antigamente tinha a figura da separação, a separação judicial era uma figura muito híbrida, porque ela rompia, mas não dissolvia o casamento. Tinha que ter um lapso temporal para se converter a separação no divórcio. E ainda assim, quando havia a separação litigiosa, tinha a busca pelo culpado, que por muitas vezes por motivo de traição ou por qualquer outro motivo, então o dito inocente era o único que tinha legitimidade para ingressar com a ação do divórcio. E o divórcio de maneira direta só era permitido após 2 anos da separação de fato.
a conhecida separação de corpos, né? Hoje não é mais assim. Hoje não é mais assim. Hoje podemos fazer o divórcio de maneira direta, inclusive no próprio cartório. Quando você diz o dito inocente, seria a pessoa que não pediu a separação? Não, quem deu a culpa, quem causou a questão, por exemplo, num caso de traição, você provava que o outro cônjuge, ele te traiu, então por isso ele é o culpado do divórcio, o que gerava muito preconceito, e principalmente na figura feminina, que acabava ficando muito vulnerável. Nossa, imagino quantas questões e quantos reforços, né, de estereótipos a gente poderia ter, tendo como base essa explicação do Flávio Goldberg em relação ao desquite, né? Essa figura do dito inocente, o dito culpado. É engraçado isso, doutor Coutinho. Eu quero um olhar seu sobre essa parte da psicoterapia. Quando o casal se separa, e muitos podem se identificar nessa situação que eu vou ilustrar aqui, as pessoas perguntam, mas quem decidiu? Quem decidiu? Quem é a pessoa que falou, olha, não quero mais, né? Por que existe esse clamor, quase que um anseio social de que é preciso ter um culpado, logo um inocente, tendo como base o que o Flávio disse? Você vê que figuras ainda estão tão presas, né? Estão tão arraigadas de que alguém é culpado, alguém é inocente, né? Quando cada um vai descobrindo, vai despertando para se perceber, vai percebendo que a contribuição veio dos dois lados, né? Não é tão superficial assim que as pessoas dizem, a culpa é dos dois, e na verdade não se vai mais a fundo para perceber que cada um foi criando um projeto que de repente não é um projeto que não tem consistência, não tem verdade. Não caminha mais junto, né? Pois é, e é difícil mesmo, né? Uma pessoa, para ela se preparar para a própria verdade, e ela tá lidando com aquela situação de uma maneira inteira, de uma maneira onde ela está de acordo com o ser dela, é difícil. Não dá para dizer assim, bom, então, por não ter se preparado direito, por isso que está acontecendo. Ela não é culpada. Ninguém é culpado. Também esse julgamento inocente vai implicar num julgamento, numa crítica, mas é a grande dúvida, né, dos relacionamentos, o quanto cada um está pronto para uma relação de amor. Ô Flávio, você como especialista nessa área, né, um mestre em direito de família, quando os casais chegam para se separar, o que eles dizem, né? Assim, quero me separar porque não aguento mais o meu cônjuge. Ou então, eu queria que você trouxesse para a gente a percepção como um especialista na área do direito. Se dá para a gente traçar um perfil, ou pela experiência que você tem, esse perfil hoje em dia é tão variado que seria difícil fazer, né? Apesar da insistência do legislador em querer a continuidade do casamento, né, por questões religiosas e culturais, cada vez mais as pessoas estão buscando seus sonhos, sua felicidade, que nem sempre é encontrada num primeiro relacionamento. Então, por uns motivos mais variados, as pessoas se separam. E até onde o Poder Judiciário pode interferir na questão de dois cônjuges, de dois adultos que decidem não estar mais juntos, às vezes nem estão mais fisicamente, e a figura do juiz que vem para querer moldar e fazer as pessoas desentusiasmar ao divórcio, né? Como se fosse desencorajar a decisão de se separar, né? Isso, que é uma decisão que às vezes já está tomada, já está pré-estabelecida, então ao entrar no judiciário não tem mais sentido essa figura da separação, por exemplo. Então, quando um casal decide se separar, que procura um advogado, né, especialista nessa área, pode ser litigioso ou como um acordo também é preciso a figura desse advogado, qual que é a diferença? Porque o litigioso é do senso comum que é quando não tem acordo entre as partes, né? Então, precisa da presença de um advogado, né, tanto o amigável quanto o litigioso. No caso de amigável, pode ser feito de forma bem menos burocrática e custosa no próprio cartório, se não houver menor de idade ou qualquer incapaz. Se houver menor de idade, para o maior interesse da criança, é levado no judiciário com a presença do Ministério Público para a questão relativa a bens e alimentação e principalmente a guarda, né? Que hoje em dia a regra é a guarda compartilhada.
E a guarda compartilhada, como é que funciona? É fazer a divisão para que a criança, sempre é o melhor interesse da criança, como que pode ser feito. Então, às vezes, na prática fica metade ou fim de semana, visitação, né, a questão. Dr. Cucini, como é que entra a questão emocional quando o casal decide se separar e um deles fala assim, eu vou procurar um advogado, né? Essa parte tensa um pouco, que na verdade a figura do advogado nada mais é do que facilitar esse processo, né? E por vezes as partes ficam um pouco melindradas ali com a situação, não é? Esse eu vou procurar um advogado, né? É uma das ameaças, né? Dentro de um relacionamento, às vezes essas ameaças vão vindo nas discussões, nas brigas, aquele comentário que às vezes sai, né? Olha, não está gostando, a porta da rua é serventia da casa. O nível de agressão que vai ocorrendo ao longo das relações, elas são muito sutis. E elas depois vão se configurando com essa fala, vou procurar um advogado, né? E quando ela vem com carregada desse peso de tudo que não foi dito, de tudo que está guardado, que está naquele terreninho do ódio, terreninho onde a dor já virou ódio, né? Então, se a pessoa estiver imersa em dor e ódio, é claro que ela não vai estar conseguindo cuidar de outras questões, que seria vamos nos dar bem, vamos cuidar da relação em casa, vamos cuidar do dinheiro, vamos cuidar dos filhos. Porque se ela está imersa nesse ódio, esse ódio é dela. Ela pode ter o objeto, o ser lá na frente, que seja a mulher, seja o marido, a esposa, o que for. O companheiro como o objeto do seu ódio. Então, esse ódio, muitas vezes, ele está relacionado com toda uma frustração de não conseguir viver amor, de viver o próprio amor. Vem dos enganos que a pessoa se dá conta que ela se fez, ela se provocou. Então, essa retomada do eu, né, isso que eu falo dentro desse trabalho que eu faço, que é o despertar do ser, se ela desperta o ser que existe dentro dela, ela tem recursos para perceber o que é dela e o que é do divórcio, da separação, do casamento, né? E aí ela vai conseguindo constituir uma maneira de lidar. Você acredita, então, e aí depois o Flávio pode dar a opinião dele, com a experiência que ele tem na área jurídica, Dr. Cucini, que digamos que até um tempo atrás, casais mais longevos, de 30, 40 anos de casamento, eles talvez não tiveram o despertar do ser e foram ali embotando aqueles desejos individuais de felicidade. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Porque hoje em dia até as pessoas brincam, né? A pessoa fica casada durante 2, 3 anos já se separa. E você ainda tem alguns casais que estão casados há 30, 40 anos, né? Qual que é a análise de vocês dois sobre esse tema? Pode começar o doutor e depois o Flávio pode falar também. Olha, Camila, a sociedade massacra, né? A cultura massacra o ser, o indivíduo. Então, eventualmente, o nível de liberdade hoje é muito maior da pessoa ir atrás dos próprios desejos, habilidades, dons e perseguir uma vida melhor. Tem uma liberação maior. Mas, por um outro lado, esses casais longevos, esses casamentos que duraram, eles são muito ricos para uma pessoa dizer assim, olha o que eu construí, olha como eu estou desenvolvendo, ultrapassando todas as minhas dificuldades de relacionamento, de aceitação e estou aqui. Então, dizer que um é melhor que o outro, não dá para dizer. O que dá para a gente dizer é que hoje eu posso estar aqui falando disso de uma maneira muito mais livre e, de alguma forma, orientando para que a pessoa descubra cada vez mais a sua própria verdade. Ô Flávio, o que você acha disso? As pessoas estão se separando mais porque os caminhos do direito estão mais
facilitados, quer dizer, é mais fácil você chegar lá no cartório, vou me separar e tá tudo certo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Entendo que a partir do momento que a sociedade entendeu que o divórcio não veio para acabar com a sociedade ou para terminar a instituição do casamento, mas sim para respeitar garantias e princípios constitucionais, como o princípio da liberdade, da intimidade dos cônjuges, da autonomia da vontade, aí sim, então, vence uma lei antiga de 97, a lei do divórcio, porém, sem prazos e lapsos temporais, questões da culpa, identificação e procura da culpa, é uma emenda constitucional de 2010. É bem recente para o direito, né? Então a sociedade tem agora essa nova visão, a nova visão de garantia da busca da felicidade, que às vezes não é na primeira relação. Estou conversando aqui no Mentalistas com o advogado Flávio Goldberg e com o psicoterapeuta Luiz Cuchinir sobre o divórcio, o lado emocional e também burocrático da questão. Falando um pouquinho sobre quando esse assunto envolve crianças, quando envolve filhos. Isso muda muito no manejo emocional entre o homem e a mulher na hora da separação, quando tem filhos, doutor Cuchinir. Quer dizer, eu queria também chamar atenção para aquela questão da alienação parental que por vezes acontece. O tema não é sobre isso aqui no Mentalistas, mas tá muito ali evidente em algumas situações de casal. Isso fica mais difícil quando envolve filhos, o divórcio, e como fica o lado emocional? Sabe que filhos, né, eles representam, ao meu ver, a constituição da família, né? Quer dizer, uma coisa é o casal, um e outro, né, os companheiros, e aí tem o filho que vem como algo que clarifica, não estou dizendo que constitui completamente, mas clarifica aquela relação. E muitas vezes esses filhos, eles são o projeto que cada um tem dentro de si. E ele vai colocar nesse projeto aceitação ou rejeição, né? Vai aceitar o ódio ou o amor. Então, tanto a alienação parental quanto o abandono de cuidado, de atenção aos filhos, eles são manifestações do nível de ódio, de raiva, de destruição. Ele constitui os padrões, ele está lá sendo vivenciado como os padrões destrutivos que cada um tem, né? E não adianta a gente colocar regras, a gente tenta, claro, né? Tenta colocar regras de número de visitas, de não faça essa cara feia, não xinga, etc. Mas são regras, né? Mas cada um precisa voltar para si e se separar desse ódio, se separar dessa destruição, perceber como ela está constituindo o que está existindo aqui dentro para essa situação tão desastrosa, tão... É muito ruim, né, Camila? Perda, luto, né? Essa constituição de perda de uma relação, do projeto, é muito duro. Não, e às vezes pode ter uma sensação quase que de um fracasso, né? Dependendo da expectativa que esse casal tem, né, em relação ao matrimônio, né? Por exemplo, acredito que filhos de pessoas que têm esses relacionamentos longevos e não conseguem levar um relacionamento, o quanto de carga familiar também não carrega, né, na hora de separar. Olha para os pais e fala, nossa, mas os meus pais estão casados há tantos anos e eu não consegui. Pode ser que tenha um componente de frustração também, é uma coisa para a gente pensar. Mas, Flávio, no caso dos filhos, tendo um relacionamento que chega ao divórcio com os filhos, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também do ponto de vista jurídico, né? O que você pode falar? Então, Camila, por muitas vezes vejo em audiência uma pessoa que tem completa condição financeira não querer arcar com pensão alimentícia somente por birra do ex-companheiro ou ex-companheira, não pensando que esse dinheiro não está indo para o seu ex-companheiro, está indo para o seu filho. Então tem que pensar sempre no interesse da criança, né, que é o vulnerável nessa questão. Quanto à questão da alienação parental, é crime. E a repercussão que vai dar na criança, vocês como especialistas na área da psicologia, pode saber que com certeza essa criança pode vir a ter problemas que pode ser evitado em um trabalho de mediação ou de uma análise feita antes do divórcio, dessas questões burocráticas, para não ser assistidas
por um menor. Você sabe, deixa eu só fazer um comentário que muitas vezes essa criança é o projeto da criança que existe dentro de si. A criança birrenta, a criança que não deu certo, que merece castigo e está lá e projeta o castigo. Então, existem aspectos muito sombrios para esse comportamento de abandono de criança, muito sombrios, que, claro, que não vão ser resolvidos num tribunal ou num lugar que a pessoa não tenha a segurança de poder perceber o quanto é o ódio dela. Né? Eu tenho uma dúvida em relação a casais que, por exemplo, e a gente está na reta final, mas eu quero mais uma hora de programa, cadê o diretor dessa TV Estadão para me dar mais uma hora, mais rapidinho. Flávia, sobre a questão burocrática, muitos casais se arrependem e depois de um tempo e decidem voltar, né, a ter o casamento. Tem um limite, por exemplo, tô separada há tanto tempo, entro com processo de divórcio, né? Qual que é o limite se de repente o casal se arrepender? Porque por vezes isso acontece também. Outras, né, situações acontecem na vida desse casal que o casal decide voltar. Então, existe um limite que a justiça fala, ó, a partir de agora vocês já falaram que queriam se separar, não vão voltar mais. Se quiser, tem que casar de novo. Tem esse limite? O limite é até a homologação do divórcio, né? Antes tinha a figura da separação, que era justamente para isso, para a pessoa, caso se arrependa, volte para o estado de casado. E é bom destacar a cada vez menor interferência do Estado no ambiente familiar, acho isso muito importante. Então, essa questão de você desistir do casamento, né? Hoje em dia os divórcios estão cada vez mais rápidos, então você tem que estar preparado assim, a partir do momento que entrou no Poder Judiciário. Né? Aproveita até esse gancho para mostrar o livro do Dr. Flávio Goldberg, que é Mediação em Direito de Família, que é bem, né, tem essa síntese do passo a passo de como que é a mediação de conflitos no âmbito familiar, é bem interessante. Inclusive, a gente vai retomar outros temas aqui no Mentalistas, agradecendo a participação do Dr. Flávio e do Dr. Luiz Cuchinir, psicoterapeuta, que tem esse trabalho, então, do despertar do ser. Quem se interessar, existe algum canal de comunicação que pode ir atrás, nas suas redes sociais, né? Luiz Cuchinir, mas consegue localizar. Como é difícil escrever Cuchinir. Quase como Turlinski, né? Não é? Você sabe bem. O telefone, ele é o 988412287. Agora o Cuchinir é C-U-S-C-H-N-I-R, Luiz com Z. Ótimo. Doutor, muito obrigada pela presença. Quem quiser mais informações pode voltar um pouquinho esse vídeo para acompanhar novamente o número do telefone, ou aí na descrição do vídeo tem o nome completo dos nossos dois entrevistados, tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Agradeço a sua audiência toda segunda-feira aqui no Mentalistas. Um tema envolvendo comportamento e saúde mental. Obrigada e até semana que vem. Você acompanhou Mentalistas com Camila Tulinski.